Imagine ser preso, não por um crime violento, mas por amar demais. Agora, que faço eu na vida sem você? Agora imagine que, atrás das grades, em apenas 15 dias, você escreva um romance que atravessaria séculos como um dos maiores clássicos da literatura portuguesa. Essa é só a primeira reviravolta da vida do Camilo Castelo Branco, um autor que viveu mais intensamente do que muitos dos seus personagens. Camilo foi um dos escritores mais extraordinários do século XIX. Ele publicou mais de 260 obras, e nenhuma delas é mais surpreendente do que a sua própria história. Órfão desde pequeno, criado no norte de Portugal, ele transformou a dor em literatura. Amores proibidos, escândalos públicos, duelos, prisão e um fim trágico. A sua vida tem todos os elementos de um romance. Não à toa, temas como amor contrariado, as injustiças sociais e o destino trágico estão por toda parte na sua literatura. E por fazer isso muito bem, ele foi o primeiro autor da língua portuguesa a viver exclusivamente do que escrevia. Ele parecia viver em busca de um enredo perfeito, e não raro, esse enredo era a sua própria vida. Mas vamos começar do começo. O Camilo casou-se muito jovem, ainda aos 16 anos, e poucos anos depois ele ficou viúvo. Após a morte de sua esposa, ele mergulhou numa vida boêmia, movida por paixões agitadas e escândalos públicos. Para vocês terem ideia, ele chegou a ter relação com uma freira, a freira do convento de São Bento de Ave Maria, no Porto. E depois disso, ele ainda teve relação com a Maria da Felicidade, uma mulher casada e muito mais velha. Esse último caso terminou inclusive em agressões públicas e um duelo, no qual Camilo foi ferido na perna. Mas nenhum romance da vida de Camilo superou aquele que ele viveu com Ana Plácido. Ana era casada com um rico comerciante, mas abandonou tudo para viver com o escritor. A fuga dos dois virou manchete, escândalo, processo judicial e os dois foram presos. Em 1861, Camilo e Ana foram detidos por adultério. Foram presos na cadeia da Relação do Porto e Camilo não perdeu tempo. Nessa mesma oportunidade, ele escreveu à mão, em 15 dias, o que se tornaria o seu livro mais famoso, Amor de Perdição. O romance foi lançado em 1862. É uma tragédia amorosa, inspirada na realidade em que os dois enfrentaram. A obra ganhou o público e se tornou um grande clássico, recebendo inclusive várias adaptações para o cinema, sendo a mais recente lançada em 2008. Felizmente, após um longo processo, tanto Camilo quanto Ana Plácido foram absolvidos da acusação de adultério. E, curiosamente, pelo juiz José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, pai do futuro escritor Eça de Queiroz, que tem uma grande fofoca literária que a gente vai ver daqui a pouco. Em 1863, o marido de Ana faleceu, e a partir de então, tanto Ana quanto Camilo passaram a residir juntos na Quinta de São Miguel de Seide. E lá, Camilo publicou várias de suas obras. Foram mais de 260 obras ao longo de cerca de 40 anos de atividade, entre romances, contos, peças de teatro, poesia, crônicas e traduções. Esse volume espantoso de produção não comprometeu a sua qualidade literária. Pelo contrário, Camilo é celebrado como o mestre da língua portuguesa, combinando o espírito dramático e sentimental do romantismo com doses de sarcasmo e humor muito pessoais. Mas a sua escrita ia além. A crítica mais atenta reconhece que sua obra tem um traço sofisticado, a maneira como lhe representa a realidade, a mimesis. Em termos literários, a mimesis é o nome dado à imitação da vida na arte, um conceito que vem desde Aristóteles, mas no caso de Camilo, essa imitação não era fotográfica e nem neutra. Ele exagerava, distorcia, dramatizava. Camilo preferia exagerar nos seus romances justamente para denunciar a realidade, para chamar a atenção do leitor. Ele dramatizava certas situações, era quase uma caricatura comportamental e usava a tragédia como lente para revelar as falhas morais da sociedade. Em Amor de Perdição, por exemplo, na cena em que Teresa é pressionada pela família e decide fugir para o convento, o narrador relata o seguinte: eram 3 horas da manhã quando o portador do recado de Simão chegava à casa do juiz. Teresa não estava, dissera-lhe a criada, um grande alvoroço, sem saber encobrir a verdade. Fugira com a criada para o convento. Simão adivinhou o resto. Ou a tinham casado à força, ou ela se refugiara na religião para fugir ao martírio do matrimônio imposto. Aqui você consegue perceber a intensidade sentimental do Camilo, bem típica do romance romântico. Em um primeiro momento, você não consegue observar muita crítica social, mas ela tá ali, tá guardadinha nas entrelinhas.
A crítica social aqui é a de que as mulheres ou elas vão para o claustro ou para o casamento forçado. O Camilo parece narrar com uma neutralidade, mas com excesso dramático e com ironia sutil, uma espécie de denúncia da sociedade. E essa é a essência do mimetismo camiliano, usar dessa forma clássica da tragédia para expor os limites da hipocrisia da sociedade. Camilo recebeu várias honrarias ao longo da vida, mas ele não escapou da crítica dos seus contemporâneos. Os jovens realistas da chamada geração de 70 criticavam ele assiduamente, inclusive o Eça de Queiroz. A troca de farpa entre os dois virou capítulo à parte na história literária portuguesa, uma grande fofoca literária. Camilo, de forma afiada e muito elegante, aproveitou o prefácio da 5ª edição de Amor de Perdição para ironizar os romances modernos, que, segundo ele, só ganhavam aplausos porque, abre aspas, a arte se ataviara dos primores lavrados no transcurso de 16 anos, fecha aspas. O que o Camilo está querendo dizer aqui com muita ironia é que os romances modernos, como os de Eça de Queiroz, só brilham tanto porque foram produzidos com os recursos e sofisticações que a literatura foi adquirindo ao longo de muitos anos. Ele, por sua vez, havia escrito Amor de Perdição há mais de uma década, num estilo antigo, e ainda assim o livro fez muito sucesso. E com sarcasmo mordaz, ele zombou do próprio livro, por ser, abre aspas, romântico, declamatório, com bastantes aleijões líricos, fecha aspas, mas ainda assim digno de respeito por não precisar ler escondido no quarto de banho como os romances devassos da nova geração. Sem precisar citar nomes, Camilo atingia em cheio os enredos escandalosos de O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, romances em que Eça de Queiroz vasculhava os bordéis de Lisboa com lupa e crueldade. Foi a maneira de Camilo dizer: meu livro pode ser piegas sim, mas pelo menos é decente. Baita fofoca literária, hein? É um recado direto, embora velado. Camilo sabia que os autores realistas se vangloriavam da fidelidade à realidade empírica, mas ele os acusava de confundir verossimilhança com frieza. A sua mimesis era outra, dramática, exagerada, irônica, e talvez por isso seus livros continuavam sendo lidos, enquanto os críticos da moda passavam. Mas a literatura que tantas glórias deu a Camilo não foi suficiente para poupá-lo do sofrimento. Depois de contrair sífilis ainda jovem, desenvolveu por volta de 1889 uma neurosífilis que lhe causou quase cegueira, dores insuportáveis e alucinações. Incapaz de escrever e mergulhado em depressão, viu-se também cercado de problemas financeiros e pessoais. Em 1º de junho de 1890, aos 65 anos, Camilo tirou a própria vida. A morte trágica chocou o país inteiro e reforçou a aura lendária em torno de Camilo. Conforme seu desejo, ele foi sepultado no Porto, no cemitério da Irmandade da Lapa, no jazigo de um amigo. Sua residência em São Miguel de Seide acabou sendo transformada em um museu, a Casa Museu Camilo Castelo Branco, que existe até hoje no local e preserva a memória do escritor. Assim, a vida e a obra de Camilo muitas vezes se confundem em intensidade e drama. Ele é lembrado como um dos autores mais populares e proeminentes da literatura portuguesa do século XIX. Ele foi um autor que escolheu viver a própria arte e sentir o próprio drama. Agora eu quero saber de você. Já conhecia a história desse grande autor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia e vejo vocês no próximo vídeo. Até!